Hey galera, Jason aqui em mais um episódio do Analisando Sinopse de Mangás dos Inscritos, nosso podcast ASMI. E se você tem vontade de ter a sua sinopse, né, a ideia do seu mangá analisada aqui em um episódio, você pode enviar para mim no e-mail contato@instintomangaka.com. Tem o processo aqui na descrição desse episódio, você tem acesso a um vídeo meu onde eu mostro como que você pode fazer para enviar sua sinopse, sua ideia para mim, e também te ensino a escrever a sinopse ali do seu mangá. A nossa lista é um tanto extensa, a gente tem atualmente 70 sinopses aqui para serem lidas, esse número está abaixando, já teve época que foi mais de 100, então talvez não demore tanto para ler a sua, mas entenda que você vai entrar aqui depois dessas 70 para poder ser analisado, e caso você não possa esperar todo esse tempo, você pode se tornar membro no YouTube. A partir de R$3 por mês, você não só tem a sua sinopse analisada antes, aqui no início de cada episódio a gente analisa uma sinopse de membro, como você também me ajuda aqui a continuar com esse trabalho na internet, aí ajudando os aspirantes a mangaka conseguirem produzir o seu mangá aí e ter o sonho de fazer o próprio mangá, de ter o próprio mangá pronto. Você também tem acesso a alguns vídeos exclusivos no canal do YouTube e a os episódios do ASMI com antecedência, quando eu consigo gravar com antecedência. Felizmente, ultimamente eu tenho conseguido, vamos torcer para que continue e se mantenha assim. Então, sem mais delongas, vamos começar com a primeira sinopse de hoje, que, como eu disse, é uma sinopse de membro. Júnior vive com sua tribo no subsolo, próximo a um grande vulcão, evitando a área externa devido à escuridão e perigosas bestas. Também existe uma grande barreira que os separam do possível mundo exterior e, explorando uma falha descoberta, Júnior e seus amigos se deparam com uma luz intensa e vasta extensão de água de sabor estranho, tá? Retornando para compartilhar a descoberta, a barreira se fecha novamente. Sem muita escolha, resolvem escalar o penhasco, mas escorregam e caem na água. Incapazes de nadar, agarram-se a um tronco que gradualmente os afasta da caverna. Agora resta-lhes segurar firmemente e esperar que o futuro não traga mais desafios. A princípio eu estava imaginando que a história iria para um lado e depois a sinopse ela veio completamente para outro. A última frase, particularmente nessa sinopse, me leva a crer que a história vai se passar no tronco, né? Tipo, eles se agarraram ao tronco e falaram, agora resta-lhes segurar firmemente e esperar que o futuro não traga mais desafios. Eu consigo imaginar aqui, né, duas vertentes dessa história aqui. Eu vou começar com essa última que eu acho que tem mais relação com a frase final. E considerando que nosso autor aqui que enviou essa sinopse é um membro que já enviou várias sinopses, então eu sei que você tem muita ideia na cabeça aí, falta colocar essas ideias de fato no papel, de fato em prática. Uma ideia seria talvez fazer um conto, se eu não me engano, a maioria das sinopses dele, a ideia é fazer uma light novel, não é isso? Isso, uma web novel, ok. Ele já até falou que quer realmente começar a fazer. Recomendo que faça assim. Ok, então sim, a ideia é ser web novels. Então, eu transformaria essa história aqui talvez num conto, onde que daria pra focar, e se futuramente quiser fazer um mangá também e tal, eu acho que dá pra fazer um mangá bem curtinho, mas bem interessante, mostrando exatamente esse lance do tronco, o lance da história se passar com os desafios que ele vai enfrentar enquanto ele tá, né, enquanto eles, acho que tem mais de um personagem, eu tô moscando. Júnior e seus amigos, não fala quantos amigos são, mas pra ser um tronco não pode ser tipo 5 amigos, num tronco acho que fica muita coisa, mas não sei, 2 amigos ou o Júnior e um amigo só, pra ser mais condizente ali com um tronco não tão gigantesco não, tipo uma árvore inteira, ou algo assim. Mas eu acho que seria bem interessante essa história narrando o que acontece no tronco, né? Enquanto a água, a correnteza vai levando esse tronco e meio que essa tentativa de sobreviver por parte ali dos amigos. Então, considerando que a premissa da história é que eles estão num lugar ali que você não tem acesso à área externa por medo, pode colocar uma questão de crença ali, de uma meio quase que uma religião que foi formada ali sobre o exterior ser algo ruim e tal, eu consigo imaginar como o objetivo dessa história, se a gente focar só na parte ali da sobrevivência, nesse tronco, enquanto acontecem várias coisas, o tronco vai cair de um lugar alto, e aí eles vão
perder contato com esse tronco por um momento, um dos amigos pode cair, e aí eles têm que fazer alguma coisa para poder resgatar ele e colocar ele de volta no tronco. Em algum determinado momento ali, fica mais turbulento, o tronco começa a rodar, de modo que eles vão quase se afogando ali, e eles têm que rodar o tronco de volta para a posição, ou sair da parte que está embaixo d'água, e aí voltar para a parte de cima e tal. Enfim, várias situações ali que vão colocar a vida deles em risco e que tem a ver com esse lance do futuro e dos desafios que está escrito aqui no final da sinopse. E aí, colocando como grande final realmente a descoberta do mundo exterior, a descoberta de que aquele mundo exterior não é o que falavam. E aí, nesse sentido, o que eu faria seria, no início da história, caso fosse seguir esse caminho, focar muito nessa lenda do mundo exterior, de como ele seria. Por quê? Se a gente vai terminar com o personagem vendo esse mundo exterior, então a gente precisaria que o impacto visual do mundo exterior já fosse suficientemente, já fosse suficiente, né? Mas enfim, já fosse suficientemente diferente do narrado anteriormente para que a gente pudesse ter essa discrepância, e essa discrepância fosse o impacto final da história. Então vamos supor aqui, só para deixar isso mais palpável. Vamos supor que ali os aldeões, então, todo mundo que vive ali na tribo fala que o mundo exterior ele é sombrio, ou o contrário, né? Ele tem uma luz cegante porque ele é feito de fogo, e aí só de você olhar para ele você vai ficar cego, e o fogo vai te consumir, o calor é insuportável, etc. e tal. Então, tipo, cria esse mundo, uma visão parecida com o que a gente teria do inferno, só que talvez não, o inferno seria mais escuro, você cria um lance de claridade. Aqueles aparentemente moram num lugar mais escuro, né? Mais cavernoso e etc. Pelo que eu entendi, eles vivem no subsolo. Então, sim, eles moram já num lugar escuro. Então, o lance a luz seria o perigo. E aí, até seria interessante esse lance da luz ser o perigo, do fogo remetendo ao calor, etc. Porque quando ele chegasse, ele poderia sofrer esses efeitos imediatos que qualquer pessoa sofre. Eu tô aqui, dentro da minha casa. Tá um calor desgraçado e um sol desgraçado lá fora. Tá certo que eu tenho uma janela gigantesca aqui que quase estoura até a luz da câmera aqui. Eu tenho que abaixar bastante a iluminação e tal, porque, enfim, a janela é tão grande que quase estoura aqui. Mas quando você está dentro de casa, ali num ambiente mais escuro e tal, e você sai do lado de fora da sua casa, então só desse efeito de você estar dentro da sua casa e ir para fora quando tá, sei lá, um dia ensolarado, seja a sua visão ela já escurece pra caramba. Se você tá sua casa é um pouco mais fresca, você tá com ventilador, e aí também vai para esse calor, você sente um calor exacerbado até seu corpo se acostumar com a temperatura. Então tem esse choque imediato de você sair de um oposto e ir para o outro, não um contraste. Então seria até interessante, porque quando eles caíssem, eles poderiam ter medo dessa relação de, pô, a gente está indo para o mundo exterior e tal, e isso poderia criar esse efeito neles também. Então, além dos desafios físicos que eles vão passando no percurso desse tronco, também tem o desafio psicológico de eles entenderem que estão indo para o mundo exterior, o que, é que eles vão fazer e tudo mais. E aí, quando eles chegam, eles realmente sentem esse efeito do calor, né? O calor pode até vir antes, já, conforme eles forem chegando perto da saída, o calor já vir. E essa grande luz que fala ali já sobre uma iluminação intensa e tal. E aí eles saírem de lá. É que aqui dá meio que já um spoiler, né? Júnior e seus amigos deparam com uma luz intensa e vasta extensão de água, tal, tal, tal. E aí meio que essa versão que eu tô contando tiraria toda essa parte aqui. Porque ali entra uma outra coisa que eu vou terminar de narrar aqui o que eu falei e depois a gente volta pra cá. E aí eles saem, tem o calor, tem a luz. Inicialmente eles ficam cegos pela luz, mas rapidamente o olho se acostuma, como acontece mesmo. E aí eles veem aquela extensão. E aí vem, por exemplo, água pra caramba. Então o oposto de fogo, água, um céu ensolarado, etc. E aí esse contraste do que narraram pra eles e do que a gente tá vendo junto com eles ali, pra encerrar a história só tipo nesse quadro impactante. Se fosse desenhado, funcionaria muito bem. Narrado, aí eu acho que funciona também, só que não dá aquele impacto de em uma cena só, sei lá, uma página inteira, uma página dupla, você vê ali e ser o completo oposto de tudo que foi apresentado anteriormente. Aí, como eu disse aqui, nessa versão, onde a gente focaria só no lance do tronco e nessa viagem, não teria todo esse lance de eles irem, descobrirem o exterior, voltarem pra contar, aí a passagem se fechar, e aí isso dá, tipo, essa ida e vinda que tá aqui. Opa, deu uma desfocada ali na câmera. Enfim, não teria toda essa questão aqui nessa versão.
Até porque eu particularmente acho que não seria tão necessário. Aí a não ser, depende sempre do objetivo que você quer na sua história. Então, nessa história onde o objetivo é eles descobrirem o exterior e quebrarem essa crença que eles tinham, não é necessário eles irem, voltarem e irem de novo. Porque, novamente, você está só meio que gastando um tempo ali à toa. Agora, numa outra vertente, onde o objetivo deles seria convencer os moradores de que o mundo exterior não é aquilo que se pregava, não precisa ter medo, etc., aí pode funcionar melhor. E aí a gente não teria essa questão desse final com uma cena de impacto do mundo exterior, por exemplo. Já que o objetivo da história não seria os personagens verem ou descobrirem o mundo exterior, mas sim eles convencerem os aldeões de que o mundo exterior não é tão ruim quanto se imagina. Aí faz mais sentido eles irem, verem essa coisa, aí isso ter se fechado e agora eles meio que serem desacreditados pela vida e terem que se provar. Aí, particularmente, eu não focaria tanto na viagem, nesse lance do tronco e tal, e de vários desafios e coisa assim. Eles podem simplesmente tentar, de alguma forma, provar aquilo, tentar achar ali alguma coisa, alguma prova, e aí, beleza, você vai ter os desafios, você vai ter os azares, essas coisas assim, porque, né, você precisa movimentar a história para ela não ficar monótona, mas eu colocaria como objetivo mais direto ali dos personagens, de eles voltarem falando para todo mundo que viram o mundo exterior e que não é nada daquilo que eles falavam, que tem uma imensidão de água, uma água gostosa, sei lá, alguma coisa assim. Tá, eu falei gostosa, não sei porquê. Se eles moram ali no negócio, seria água salgada. Uma água com gosto diferente, igual tá narrado aqui mesmo. E aí, quando eles voltam e levam algumas poucas pessoas que acreditaram neles, tá fechado, e aí as pessoas desacreditam, acham que eles estão mentindo, etc. Aí como pode até haver, já se colocar esse lance mesmo da crença ali do local, de que o mundo exterior é algo ruim ou algo assim, poderia até associar isso com, eles foram possuídos pelo nosso inimigo aqui, e por isso que eles querem que vocês vão pro mundo exterior, eles querem desvirtuar vocês vão morrer lá, etc. Qualquer coisa assim, de modo que foque mais ainda no lance de eles terem que ir e se provar. Não só para se provar de que eles não são mentirosos, mas também para, sei lá, recuperar a confiança, etc., já que eles foram extremamente descredibilizados e estão sendo até, talvez, meio que expulsos da vila ali por conta disso daí. Então, eu iria para um desses dois caminhos. Tem como ir pelos dois de uma vez? Não sei. Acho que teria um pouco. Acho que teria um pouco sim, mas daí a gente coloca numa história um tanto mais extensa, né? Se a gente quiser ir pelos dois caminhos. A versão só do tronco, só da viagem ali direta e da descoberta dos personagens, ela daria para caber numa história mais curta. A outra versão onde eles têm que provar já seria uma história um tanto mais extensa, porque você tem que imaginar ali que você tem que criar várias dificuldades para eles conseguirem fazer essa prova, trazer a prova e aí convencerem. Então você tem mais etapas ali, mais premissas que você precisa preencher ali, né? Dar o seu checkzinho no seu checkbox para conseguir concluir o objetivo da história. Então daria para fazer uma mistura das duas, onde você focava ali nas desventuras que estão acontecendo, não só no tronco, mas talvez em outras também, e aí eles pegarem a prova e trazerem. Você não vai ter todo aquele impacto da descoberta do mundo exterior, porque ele já foi descoberto antes e é ele que dá o gatilho para a história acontecer, né? Na versão do tronco talvez não necessariamente precisaria ser, eles podem só, sei lá, foram caçar alguma coisa ali e caíram, esse tronco caiu, pegou eles e bateu na água ali, e agora eles estão indo, tipo, totalmente aleatório, totalmente sem querer, totalmente por acidente mesmo. Pode funcionar, então você não precisa criar essa questão de eles viram, voltaram e tal, porque aí perde o impacto visual do final da história. Então aqui é um daqueles casos que eu vivo comentando aqui sobre qual que é o seu objetivo, o que você quer extrair do final dessa história, e aí qual caminho você pode seguir com relação a isso. Particularmente considerando que esse autor, como eu disse, ele já tem várias histórias na cabeça, eu acho que seria interessante essa versão onde só foca ali na descoberta dos personagens por ser mais rápida de ser contada. Nossa próxima sinopse, indo aqui para a lista padrão, ela já tem um modelo de escrita um tanto mais inventivo. Então vamos começar aqui. O que mais frustra uma autora? Desperdício? Ou melhor, ter que descartar personagens? Uma humilde unicórnio cafeinada usa seu dom como entidade absoluta daquele mundo para literalmente roteirizar o episódio que abriria aquela nova temporada. É do My Little Pony? Agora, contudo, ela se vê num dilema. O que será do vilão que criou, agora que ele está fadado à derrota?
A encarnação da entropia, espontaneidade pura. Um conceito desses não pode ser jogado fora. Isto pede por um arco de redenção. Com o episódio pronto, chegou a hora do vamos ver e o vilão não obedece o roteiro? Como assim? Tá, acho que eu consigo entender. Eu vou ler a observação aqui do autor que talvez vai ajudar a contextualizar a gente. Ele fala que a intenção é parodiar desenhos animados, adicionando uma pitadinha de horror cósmico e medo do desconhecido. O ataque à zona de conforto da autora que protagoniza a história. E é claro, passar uma mensagem bacana, não só sobre narrativa, como uma lição de vida também. Sinto que você vai conseguir identificar os temas logo de cara. Ok. Então, basicamente seria uma ideia de tentar fazer uma metalinguagem, né, com própria criação de história, onde a nossa protagonista ela teria o poder de criar realmente uma espécie de realidade ali, de modo que ela tá roteirizando a história dela, mas a história dela também tem uma espécie de vida ou vontade própria. E aí, nesse sentido, a principal questão ali talvez seria com o vilão. Eu fico me perguntando se a gente vai ter uma relação da personagem, protagonista, deus desse universo ou autora dessa história, conversar ou interagir diretamente com o vilão a fim de a gente ter essas discussões. E aí, o que eu faria para tornar isso não só uma história extremamente filosófica, porque às vezes corre aquele risco de a gente pensar nessa questão filosófica e aí quando a gente vai colocar de fato isso no papel, a história acaba ficando um tanto monótona porque só fica ali em diálogos e exposição de filosofia, de conceitos, etc. E aí não fica aquele coisa interessante de ser acompanhada de fato. Considerando aqui a ideia de uma unicórnio e tal, tem todo um lance ali bem psicodélico. Quando fala sobre o horror cósmico, eu acho que é tipo horror cósmico só na questão da mitologia, não necessariamente do horror propriamente dito, porque pelo que eu entendi, a história tem até elementos de comédia e tal. E aí, indo para esses elementos de comédia, eu focaria nessas situações onde o vilão não fazer o planejado dele gera situações engraçadas, situações cômicas, de modo que a história fica com essas partes interessantes e leves de serem acompanhadas. Então, para contrastar ali e equilibrar principalmente a questão leve com a questão filosófica. Então, uma piada boba ali envolvendo essa relação de como alguns personagens vão por um caminho que a autora não imaginou, não previu ou não gostaria, e como ela tem que lidar e contornar isso daí, eu acho que seria interessante. Não sei, novamente, se a personagem ela vai interagir diretamente, mas talvez ela possa servir como narradora mesmo da própria história. Então, por exemplo, vamos imaginar realmente, na linguagem aqui de um mangá, você tem ali o balão de narração. Eu não lembro se eu já fiz vídeo aqui sobre todos os tipos de balões, mas eu tenho um post, um carrossel no meu Instagram falando sobre os tipos de balões e também tem uma aula completa sobre balões no Jornada do Manga KBR. Quem é aluno sabe lá, se você não é aluno, confere o link aqui na descrição. Eu tenho certeza que você vai se interessar. Então você tem o balão de narração, aquele balão geralmente quadrado, né? E aí a gente poderia ver as falas da autora nesse balão, meio que como se ela realmente estivesse narrando ali a história que vai ser contada do jeito normal. Sei lá, era uma vez, tal, uma vila, essa vila foi atacada por um dragão e não sei o que e tal, e esse dragão era controlado por um mago que queria todo o dinheiro dessa vila, ou algo desse tipo. E aí vem o mago e, na verdade, ele não queria o dinheiro, ele só queria alimentar o dragão dele, isso gera meio que uma confusão. E aí a narradora começa a meio que brigar com essa situação. Eu acho que poderia ficar uma história bem cômica e engraçada, e aí ver como que poderia encaixar a filosofia, a metalinguagem aqui de uma maneira nessa história, onde a interação dela com esse personagem iria gerar essa filosofia. Aí, na parte filosófica que eu fico na dúvida como que poderia encaixar sem necessariamente colocar a autora para conversar com o personagem, que é onde eu imagino que daria para cada um expor melhor as suas visões. A narradora, né, a autora, unicórnio, Deus, até poderia fazer isso através dos balões de narração, porque ela está narrando diretamente a história, então ela está falando diretamente com o leitor, então ela pode se abrir e ser mais direta. O personagem tá dentro da história, a não ser que ele quebre a quarta parede de alguma forma e queira conversar diretamente com o autor ou queira conversar diretamente com o leitor, ele teria menos oportunidades de esclarecer certas coisas, né?
talvez com pensamento, não sei, talvez com um diário. Não, eu fico realmente bem na dúvida como que daria pra fazer isso. Então fica aí uma questão de como fazer, mas acho que seria muito interessante. E aí tem sempre aquele velho e bom objetivo, né? Qual que é o final dessa história? Como que terminaria? Qual que seria o objetivo aqui da nossa história? Ainda mais que a autora ela fala que queria passar também alguma mensagem bacana, né, sobre narrativa e sobre a vida de um modo geral. Então eu acredito que, considerando que a ideia seria talvez falar sobre destino, sobre algumas amarras ou algo assim, teria que amarrar isso. Engraçado que eu acabei de falar que seria sobre amarras a história, né? Mas amarras o destino, tipo, você está fadado a fazer certas coisas porque o contexto ao seu redor manda que você faça elas, e o quão difícil é talvez você sair desses trilhos, e quanto o mundo, o destino, o autor briga com você quando você tenta sair. No nosso caso aqui, se você não acredita em destino ou algum determinismo, a própria sociedade, o nosso entorno, briga quando a gente tenta sair daquele modelo padrão que é estabelecido e considerado comum. Então, como que seria o desfecho dessa história, pegando, por exemplo, se for essa a temática, como amarrar tudo isso para que a gente tenha um final condizente, um ponto final de verdade para a história, onde talvez, sei lá, a autora entenda isso e decida libertar o personagem, ou o personagem não sei, eu não consigo imaginar outro final que não seja o personagem se tornando completamente liberto, da autora entendendo que o personagem é livre para fazer o que ele quiser nesse sentido. E é interessante, aí já saindo completamente aqui da sinopse, é interessante que tem uma frase muito comum chamada bons personagens se escrevem sozinhos. E para quem já teve o exercício aí de criar um personagem, desenvolver toda a personalidade dele, a ponto de ele ter ali atitudes que você já imagina são atitudes que esse personagem faria, entende um pouco o que é isso do personagem meio que se rebelar contra a sua narrativa. Que é exatamente quando você faz um personagem bom. Um personagem que ele segue exatamente o que você quer no roteiro, ele geralmente não é um personagem bom. E é engraçado falar isso, porque realmente é um conceito meio psicodélico, meio doido. Você fala, não, diz, mas eu tô escrevendo o personagem, então ele tem que seguir o que eu tô escrevendo, não faz sentido. O personagem não seguir o que eu tô escrevendo. E então, assim, é meio que literalmente assim, quando você tem um personagem com uma personalidade definida, essa personalidade, ela tem que estar acima daquilo que você quer que aconteça na história. O que eu quero dizer com isso? É aquele lance que eu costumo dar alguns exemplos disso algumas vezes aqui no nosso podcast. Então, você tem um personagem que ele é tímido. Só que em determinada situação, você vai fazer esse personagem ser extrovertido. Porque a situação do roteiro precisa que ele seja extrovertido. Só que a timidez do personagem, ela deve superar a necessidade do seu roteiro. De modo que esse personagem, ele não está agindo de acordo com como você gostaria que ele agisse. Porque a sua criação prévia e estabelecida desse personagem, ela tem que ser mais importante que aquilo. Um personagem não pode mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de agir ou de se comportar só porque a situação do roteiro pede isso. E isso é um erro muito comum em várias obras que acabam se tornando ruins por conta disso. Você tem personagens que eles são fantochezinhos do roteiro que seguem ali o que o roteiro precisa. Então, o roteiro precisa que esse personagem se torne inteligente aqui para poder resolver determinada situação, ele vai se tornar inteligente. Só que na situação seguinte, o roteiro precisa que esse personagem seja burro para não perceber determinada situação acontecendo, aí esse personagem se torna burro. O mesmo personagem que foi inteligente para compreender uma situação mega complexa, ele vira burro para não captar uma situação mega simples que estava na cara dele. E por aí vai. Filme de terror é muito isso, né? Então o personagem geralmente ele é muito burro em várias situações ali que vão colocar ele em risco de vida para poder ter as situações de terror, etc. Só que às vezes no final ele vai ser extremamente inteligente e sagaz para captar ali várias nuancezinhas para poder resolver o mistério e derrotar o vilão da história. Então, às vezes, o mesmo personagem que no começo da história não tinha nenhuma habilidade física, nem nada do tipo, no final da história tá dirigindo moto, empinando, fazendo um monte de coisa, porque, como ele é o último personagem vivo ali que o vilão vai ter que matar, ele precisa ter várias coisas que vai fazer ele fugir do vilão, e aí você cria um monte de habilidades para esse personagem que ele não tinha no começo. E a mesma coisa pro vilão. Filme de terror, novamente, os ruins fazem isso bastante. O vilão no começo é extremamente bufado, extremamente poderoso. Só que daí quando chega no último, no protagonista para ser morto, né, a última pessoa ali, o último jovem para ser morto, o vilão fica extremamente nerfado e ele não tem mais todos aqueles poderes e habilidades e capacidades que ele mostrou ao longo do filme inteiro. Então é isso que eu quero dizer.
Se você cria um personagem, ele é estrito naquele contexto que você criou ele, e qualquer mudança que você queira fazer em prol do roteiro ou algo assim, ela tem que ser justificada como uma mudança natural daquele personagem, de acordo com as circunstâncias. Então, se seu personagem é tímido, mas você precisa que ele seja extrovertido ou confiante em algum momento da história, para, por exemplo, sei lá, no meio do bar se declarar para a menina que ele gosta na frente de todo mundo, você precisa construir ao longo da trama, preparar essa situação para que aquilo seja justificável, e não que simplesmente ele abandonou a timidez dele de um momento para o outro, porque o roteiro quis. Então é isso que eu tenho, que eu digo aqui quando eu falo sobre essa questão de um personagem que ele é bem escrito, ou seja, que ele é bem desenvolvido, que ele foi bem criado, ele meio que se escreve sozinho porque você já consegue entender o que ele faria em determinadas situações, sem você ficar precisando criar muito essas situações. Então você pega esse personagem e você joga ele no contexto da história que você está montando, e ele meio que se comporta sozinho. Você já consegue entender o que ele faz. Então, se meu personagem é tímido, eu joguei ele no meio de uma festa, ele vai ficar no canto, ele vai querer sair, ele não vai se sentir confortável. Automaticamente, você não precisa criar isso, não precisa ficar pensando, como que meu personagem vai se comportar nessa festa? Pô, um mais um é dois. Ambiente mega cheio de pessoas, mega populoso ali, e um personagem antissocial. Um mais um é dois, sabe? Então, quando o personagem tá bem desenvolvido, é simples igual 1 mais 1 é 2, colocar ele em certas situações. O que não é simples é quando você percebe que ele vai dar de encontro com uma situação que você queria que acontecesse na história, e você tem que fazer uma das duas coisas. Ou desenvolver esse personagem para que ele corresponda àquela situação, ou descartar esse personagem ou essa situação, porque os dois não podem conviver, a não ser que, como eu disse, tenha um desenvolvimento que leve a isso. Próxima sinopse. Em um mundo fictício, em um período de reinos, o protagonista é um soldado em ascensão que é traído e acusado de um crime pelo seu supervisor. Para não ser sentenciado à morte pelo reino, ele é banido para um dos vilarejos que é explorado pelo reino. Um mestre alquimista que estava lá banido também descobre uma forma de extrair uma habilidade de uma criatura raríssima para implantar nele, no protagonista e em outros homens ali. Assim eles conseguem usar esse poder em cetros embutidos de pedras preciosas para transformá-las em armas para lutar contra todos os reinos. Ok, eu senti aqui que tá um objetivo muito amplo. Eu colocaria, né, um pouco mais de pessoalidade aqui nessa história. Eu gostei da ideia de tipo, o cara ele é banido, ele foi meio que traído, etc. Então, tipo, tem uma questão talvez de vingança, barra justiça ou algo assim. Particularmente, eu não sei se eu faria todo esse lance de todos os reinos serem extremamente corruptos ou algo assim. Ou faria, e aí eu criaria um personagem que era arrogante, que era bem o estereótipo ali daquele soldado que também era ruim, aí ele meio que vai se voltar contra. Porque eu criaria, como eu disse, mais pessoalidade aqui nessa história, para que a gente pudesse fazer ela um pouco mais direta, aquele negócio que eu sempre falo aqui, que é tentar encurtar um pouco mais a história, deixar ela um pouco mais enxuta, um pouco mais direta ao ponto, e um pouco mais... Eu tô com as palavras aqui, tá na ponta da língua, mas não sai. Um pouco mais... Seria tipo impactante, mais empolgante, mais... Não sei, a palavra realmente fugiu da cabeça, mas tenha mais ou menos isso em mente. Quando você faz uma história muito extensa, automaticamente ela fica mais média, mais mediana, porque você não tá ali mexendo com os sentimentos, a flor da pele do seu personagem, você não tá mexendo nos maiores traumas dele, nos maiores medos dele. Porque se você faz isso, você termina com a trama principal da história. Então você tem que ficar brincando com outras coisas que não são aquele tchan a mais, que não são o último boss do jogo, para poder estender esse tempo. E aí, se você não tá ali mexendo com o que é aquilo que é central para o personagem, automaticamente aquilo tem menos importância, aquilo é menos impactante para a história. Então, quando a gente encurta um pouco a história e consegue ir mais direto ao ponto no caminho principal, a gente consegue também extrair muito mais desse impacto para a história. Então, aqui vamos supor, por exemplo, que o personagem, ele, se for realmente um lance para se voltar contra o reino, ele é o soldado padrão, o soldado ali que é o cara que vai na vila e vai também chutar a barraca, vai acabar com a feira, vai bater em feirante, enfim, vai ser o cara que vai receber as ordens,
vai cumprir e acha que tá certo porque o reino é superior a tudo. Então, quando esse cara sofre uma traição, que não pode ser só, tipo, só o supervisor ou algo assim, tem que ser alguma coisa que leve ele a ver a corrupção no reino. Então, uma traição que seja, tipo, beleza, pode ser o superior dele, mas o superior dele tem que, sei lá, ser um herói de guerra que é consagrado por todo mundo e tal. Alguma coisa que aquela traição não simbolize só uma traição pessoal, mas sim uma traição do reino, já que o nosso vilão aqui final é o reino e não o supervisor. Senão falaria, ele vai ir pegar esse cetro com poder para ir se vingar do seu supervisor. Então eu colocaria uma coisa contra o reino. E aí, quando ele é banido e mandado para um lugar, aí que ele vai ver o que acontece com aqueles que não estão dentro ali do mundinho mágico que é o reino, daquela visão fechada que é o reino. E aí que ele vai perceber que ele também estava sendo usado por aquilo e agora ele consegue se enxergar nisso. Então, o que acontece? Ele não vai ter essa visão dos outros soldados, porque ele vai entender que os outros soldados tinham a visão limitada igual a ele, mas ele vai ficar com raiva, vai ter o seu ódio e injustiça, sensação de injustiça, né, e que a justiça precisa ser feita, de levar a justiça até os comandantes, até os superiores, até de repente o próprio rei. E aí, beleza. E aí a gente segue nessa história e ele pode se juntar com outras pessoas que são ali, alguns que já são daquele lugar mesmo, que já cresceram com esse ódio no coração. Vai ter o alquimista que talvez era do reino também, e aí vai fazer, e já buscava vingança de alguma forma, e aí vai, a partir daí, dar esse poder para eles, etc., para poder lutar contra o reino, fazer essa vingança. Não colocaria reinos no plural, porque, novamente, aquele negócio que eu falo, tipo, a gente está estendendo demais essa história, ele não tem nada com outro reino lá do Oriente, que ele nunca viu, nunca conheceu, nunca soube de nada, mas agora ele vai enfrentar lá porque sim, porque a história está mandando ele fazer isso. E aí estende a história. É um problema estender a história? Como eu já falei várias vezes, não é um problema estender a história desde que você saiba o tempo que você leva para fazer, se você vai conseguir levar essa história do começo até o final, quais são as etapas para conseguir fazer isso, se você já tem mais experiência, tudo bem, ok. Mas, como eu geralmente falo aqui com quem está iniciando, com quem geralmente vai fazer o seu primeiro mangá ou algo assim, eu sempre tento focar numa história mais curta, mais direta ao ponto que você consiga levar, desenhar ela, produzir ela do começo até o final. E aí, nesse sentido, eu não colocaria para ele derrotar todos os reinos do mundo, ou libertar todos os povos do planeta, eu colocaria um objetivo mais pessoal, levar a justiça até aquele rei, levar a justiça até aqueles soldados. E aí, de repente, sei lá, se você quiser encurtar até um pouco mais isso, você pode dizer que quem está lá na liderança, o rei mesmo, não é esse carrasco que está matando todo mundo, mas na verdade ele nem sabe que isso está acontecendo. A câmera está desfocando muito, isso nunca aconteceu com essa webcam. Estranho, está desfocando hoje. Isso nunca aconteceu, eu ia falar que misturei as coisas. O próprio rei pode não saber que isso está acontecendo, e aí um dos objetivos da história mostrar para ele que isso está acontecendo, mostrar para ele que está tendo traição, que está tendo sofrimento e que isso está acontecendo debaixo ali do nariz dele sem que ele saiba. Então é um caminho que pode chegar até a história também. Mas, como eu disse, algo que eu faria seria isso. Ou a gente busca vingança direta ali, não necessariamente derrubar o reino, mas levar esse cara à justiça, o cara que traiu ele e que de repente faz várias coisas ali pelas costas do rei, pelas costas de todo mundo, trai, mata, etc. E aí o objetivo é contra esse cara. Só que aí a gente tira toda essa parte da história de terem várias pessoas com poderes e tal. Aí beleza, você pode fazer uma questão específica, mais focado, mais direto. Então, esse personagem foi traído por esse grande capitão, um grande general ali que faz um monte de merda. O rei não sabe que esse cara tá fazendo um monte de merda. Ninguém sabe ali porque ele é visto como esse herói, não sei o quê. Mas esse cara já fez merda com o tal do alquimista. E aí, o protagonista vai até o alquimista já estava planejando essa vingança, e aí só o protagonista ganha esse cajado com poder que o alquimista conseguiu fazer exatamente com o objetivo de ir lá e acabar com esse cara. E aí, pra gente também não deixar a história tão superficial, o objetivo não é só acabar de chegar lá, dar um murro na cara do maluco, ele caiu no chão, acabou a história, estamos felizes para sempre. Aí é que a gente coloca as nuances de dificuldade, que não é só dificuldade de bater. Dificuldade de, por exemplo, levar ele à justiça, provar que ele fez isso. Então, como que eu vou provar que ele fez isso? Eu preciso criar uma situação onde ele vai fazer isso e o rei vai ver e os outros generais vão ver, ou algo assim. Aí você vai brincando ali nos meandros da história para poder tornar isso mais difícil. E como eu disse, não ser só mais difícil de cada vez ter uma cara mais dura que eu preciso socar.
Então a primeira cara que eu soco ela é macia, então eu soco e beleza, ela cai no chão onde tá certo. A próxima cara é um pouco mais dura, eu soco um pouco mais forte e assim vai. Você pode colocar isso na história também, numa escala de poder, mas com outras nuances de dificuldade também que tornam aquilo um pouco mais interessante. Porque do contrário é só falar, meu personagem ele precisa enfrentar esse cara que é mais forte. Ele treina, ficou mais forte e pronto, conseguiu derrotar. Acabou a história. Aí você coloca outras dificuldades. Você fala, nossa, como que ele vai fazer isso? Caramba, como será que ele vai ter que fazer? Como que ele vai conseguir derrotar esse cara? E tal. E aí você vai criando. Então é aquele lance também de história de não só o personagem se tornar mais forte, mas o caminho pelo qual ele vai se tornar mais forte para derrotar aquele outro personagem. Como que ele vai usar ali os meios que estão à disposição dele para poder ganhar essa força. Mesmo quando ele ganhar, não vai ser só chegar lá e beleza, agora eu sou mais forte, acabei com você. Ter todo umas reviravoltas, etc, pra, né, fazer aquele lance que eu falei, que é você pegar ali o que tá na história e trabalhar esse emocional com da maneira ali onde você pode tirar o máximo impacto disso, que é o que eu falei desse objetivo de você conseguir contar a sua história mais direto ao ponto exatamente para poder aproveitar isso. Então, se o cara traiu ele, em que ele traiu? O que ele fez? Às vezes matou um cara que era colega dele ali, de soldados iguais, e aí acusou ele de ter matado e tal. E aí então, tipo, na hora que tiver a luta ali, não tem só a questão de se vingar, de limpar o seu nome, mas também de meio que, como fala? Vingar o amigo dele que morreu e o cara vai jogar isso nas costas dele. Ah, o seu amigo era um covarde, não sei o quê. E aí ele vai ficar puto porque tá falando do amigo dele e tal. Então, você cria toda ali uma situação que envolve ali o próprio emocional do personagem, de modo que é um tudo ou nada. Enfrentar esse cara, conseguir levar esse cara à justiça, conseguir realizar isso, é um tudo ou nada, é tudo que ele quer na vida dele. O que não aconteceria se ele só quisesse se livrar de vários reinos. Reinos que ele nunca foi, reinos que ele não conhece, reinos que ele não sabe nada. A coisa ali diminui um pouco de figura. E para você criar essa mesma sensação com todos os reinos, você precisa criar personagens desses reinos, desenvolver esses personagens, criar uma relação do protagonista com esses personagens, de modo que esses personagens se tornem amigos e companheiros do protagonista, para que justifique o protagonista fazer certos sacrifícios para poder resolver o problema desses personagens. Então tem todo um caminho, como se você estivesse criando essa história. Vamos dizer que essa versão que eu montei aqui é um one shot. Para cada reino que ele fosse, você teria que montar um one shot por si só com esses personagens, que é exatamente o que o One Piece faz. Né? O Luffy ele chega numa ilha e aí ele vai resolver o problema daquela ilha. Aquele problema não tem a ver com o Luffy, ele não remete ao Luffy, ele não vai ajudar o Luffy a chegar mais perto do One Piece, ele não tem nada a ver. Então o que o autor precisa fazer para justificar toda a saga que ele vai contar naquela ilha? Ele precisa apresentar um personagem ali, os protagonistas precisam conhecer aqueles personagens, se afeiçoar a eles, entender a situação problemática, criar um senso de justiça, colocar o vilão com alguma forma oposta diretamente ao Luffy, não só a situação que está acontecendo ali, mas colocar realmente o Luffy como uma espécie de alvo, o Luffy e a tripulação dele, e aí poder fazer toda a escalada, como se aquela história fosse ali, como se o Luffy nunca quisesse ter achado One Piece, nunca quisesse nada do que aconteceu antes, ele realmente fosse um personagem que chegou naquela situação e vai resolver aquilo ali, como se toda aquela saga fosse a série em si. E aí, quando ele sai daquela ilha, a gente vai para a próxima, e é isso. E aí, como que ele interliga tudo isso é colocando um elemento ou outro que leve ao One Piece, que leve ao século perdido, que leve a certas situações que ajudem a gente a entender o contexto mundial ali de One Piece, que seria a trama principal mesmo. Então, é colocar um pontinho aqui, outro pontinho ali. Mas, de um modo geral, cada ilha que o Luffy visita e a tripulação dele visita é como se fosse uma história à parte que está sendo contada ali, só que se aproveitando de um ou outro elemento que já foi colocado antes e que vai ser colocado depois. Não é muito diferente dos filmes da Marvel, por exemplo, na época que ainda era bom. Você tinha um filme ali que acontecia e você tinha um ou outro elemento que remetia ao universo cinematográfico da Marvel. Mas, de um modo geral, aquele filme ele estava ali se contando por si só, né? Só com uma ou outra coisa diferente. Então, é um jeito de fazer. Só que esse jeito de fazer é como se estivesse contando vários one-shots ao invés de contar um só. Então, beleza, nada impede de que você possa contar esse, e aí se você se interessar de verdade e falar, não, eu quero realmente continuar essa história e mostrar ele fazendo isso com outros reinos. Então você expande para outros reinos e faz essa série também acontecendo em outros reinos, mas você vai, no final das contas, você vai ter que fazer mais ou menos isso. Tipo, não muda o processo. O que muda é onde você vai colocar o ponto final da sua história.
Se você coloca como aquele seu objetivo central e real, você coloca o ponto final ali, tá bom, a história tá pronta. Você pode partir para outras histórias que você queira. Se você não coloca aquilo como objetivo central, mas sim como um caminho para o objetivo central, você automaticamente cria uma obrigação de continuar aquela história até chegar nesse objetivo central. Do contrário, você vai largar a história na metade. E para nossa última sinopse de hoje, minha dicção ela vai piorando, vai degradando à medida que eu vou gravando a sinopse. Você deve estar acostumado, né? A gente já tem mais de 100 episódios aqui. Então vamos lá. Próxima sinopse, Falcon the Killer. Em 1987, Billy Bacall, um garoto de 13 anos, por sua condição financeira, é obrigado a trabalhar de assassino de aluguel por sua mãe. Porém, um dia um demônio acaba entrando nele. Ele consegue matar o demônio, mas ganha um poder, os olhos de Falcão. Assim ele ganha uma missão, matar o presidente com seu código nome Falcão. Ok, consegui entender a premissa, é a questão de como o protagonista ganha o poder. Acho interessante esse lance de que ele é tão habilidoso ou tão forte que ele conseguiu até mesmo matar o demônio que queria possuir ele. Só que eu senti como se a gente estivesse acompanhando só mais um dia na vida do nosso Billy e não um objetivo real para a história. Então quando você fala que por conta da situação financeira a mãe dele obriga ele a trabalhar como assassino de aluguel, eu já consigo criar umas certas imaginações aqui de para onde essa história iria como objetivo final, objetivo central. E nenhuma delas para mim, resolvida com matar o presidente. Enfim, parece algo tipo, quem que é a figura mais poderosa? O presidente. Então se ele matar o presidente, significa que ele é fodão. Me parece ser esse o caso. Então o que eu faria é um pouco do que eu falei na sinopse, sem ser anterior na de antes. Semi-anterior, ante-anterior, será? Enfim, que seria colocar o presidente como alguma relação pessoal ali que envolvesse a nossa trama principal. Então vamos supor que ele precisa matar o presidente porque seria algo que daria dinheiro suficiente para ele não ter que ser mais um assassino. Então, se ele só é assassino porque ele é obrigado por uma questão financeira, então como que a gente resolve essa situação? Tendo uma situação financeira favorável que não faça ele mais precisar ser assassino. Então, como a gente resolve isso? Aí sim você coloca matar o presidente. Pode ser isso. Enfim. A outra coisa seria ele se libertar dessa relação, não diretamente cumprindo uma missão, mas diretamente, tipo, fugindo e tal, saindo, abandonando a mãe, porque, não é uma boa mãe, a mãe que fala, filho, somos pobres, muito boa essa dicção, somos pobres, então vá matar a gente pra gente poder ter alimento. Ou algo assim. Você daria até pra tentar trabalhar essa mãe de uma maneira ali onde a psicologia, de forma psicológica, tipo, eu não quero que meu filho seja assassino, mas a gente não tem outra opção, e ele já foi treinado porque o pai dele era e tal, então ele já tem uma tendência a isso. E aí, enfim, dá pra querer trabalhar todo um aspecto psicológico para não trabalhar essa mãe como só uma vilã que tá usando o filho dela como uma arma. Por mais que não seja um objetivo de ficar rico ou algo assim, mas como uma arma ainda, querendo ou não. Mesmo com situações financeiras difícil ali, teria outros trabalhos que esse garoto poderia fazer que não envolve necessariamente matar gente inocente. E quando você é um assassino de aluguel, você não mata só gente do mal, né? Aí precisa a história também, para a história não ficar muito florida, né? Onde eu sou um assassino de aluguel e eu só mato por necessidade e eu só mato gente ruim. Tipo, fica aquele negócio meio... Você tá falando de assassino de aluguel e tá querendo dar uma floreada muito grande. Tipo, nós somos traficantes, mas nós somos do bem. Então você tem que entrar naquele lance da discussão ética e tal, do protagonista às vezes não querer matar alguém porque essa pessoa é inocente, mas também pensar, mas eu sou um assassino de aluguel, tenho que fazer isso e tal. E aí você vai trabalhando as nuances disso, mas sempre tendo em mente, qual vai ser o objetivo final dessa história aqui? É o Billy se libertar da mãe dele? É o Billy se libertar financeiramente? É o Billy entender que essa é a natureza dele e ele vai continuar sendo assassino independente da situação financeira deles? Então, mesmo ele conseguindo matar o presidente, mesmo ele tendo dinheiro, ele vai continuar sendo assassino porque agora foi isso que ele virou, a dicção indo embora. Então, qual que é o objetivo final dessa história para que a gente consiga entender a construção desses personagens e o que a gente vai construir na história até lá? Porque, como eu disse, do contrário, fica parecendo que, tipo, eu só quero fazer esse personagem matar o presidente porque matar o presidente é difícil e eu quero mostrar que ele é fodão, a ponto de conseguir matar o presidente. Então você troca o presidente por rei, por imperador, por qualquer figura
ali que você fala, não, isso seria dificuldade. Não é muito diferente de dizer, um deus antigo que criou tudo acordou e agora o protagonista vai ter que matar esse deus. Por quê? Porque o deus antigo é fodão e o meu protagonista vai ser mais fodão que ele. Novamente, isso em si não é um problema. O problema é esse ser o objetivo da história. Não ser só isso, entende? Você não ter uma coisa a mais ali que movimenta o personagem além de vou matar esse cara fodão. Por quê? Porque ele é fodão. E eu quero mostrar que eu sou mais fodão. Enfim, ainda que você queira fazer uma história assim onde o protagonista quer enfrentar alguém fodão só pra mostrar que é mais fodão, você cria uma contextualização de tipo, você é tão vazio a ponto de só isso, e aí, sei lá, você cria uma lição pro personagem aprender com relação a isso, etc, para que a história tenha um pouco mais de profundidade do que realmente só uma luta de queda de braço, onde, beleza, derrubei o braço, acabou, é isso a história. Enfim, e aí é isso que eu tô falando aqui. Então, dado o contexto que foi apresentado ali, é o que eu consigo imaginar, que seria uma busca pela libertação. E aí varia, a libertação da mãe, que meio que escravizou o moleque, que obrigou ele a matar a gente ao invés de, sei lá, arranjar um emprego, por exemplo, é uma libertação da situação financeira ali difícil, e aí, obviamente, se for esse o caso, se for o objetivo todo conseguir dinheiro e se libertar dessa situação através da condição financeira, precisa haver uma contextualização daquele, por que eles não arranjaram um emprego normal? E aí você vai trabalhando ali a psique dos personagens, que nem eu falei. Vamos supor que o Billy, ele já tinha sido treinado pelo pai dele para ser um assassino. Vamos supor que esse demônio, apesar do Billy ter enfrentado ele, talvez não ter matado, mas ter prendido, mas o demônio continua falando na cabeça do Billy, de modo que ele não está mais sobre pleno domínio das suas ações e tal, e aí o objetivo dele é se libertar não só da vida de assassino, não só da sua mãe, se for colocar a mãe como uma vilã, mas também da influência desse demônio. Aí sim ele matar o demônio no final. Então o objetivo não seria matar o presidente, mas matar o próprio demônio. É que aqui ele já matou o demônio e o demônio só serviu para dar um poder para ele. A gente pode usar esse demônio como realmente um outro objetivo final ali maior. Enfim, então, como eu disse, tem vários caminhos, né? Toda vez que eu leio uma história aqui, a gente tem vários caminhos que pode seguir, e parte do meu objetivo aqui não é ditar para você o que você deve fazer, né? Você faz o que você quiser, o que você achar melhor, mas mostrar vários desses caminhos que às vezes a pessoa, como a ideia veio, ela já ficou e não pensou muito que existiam outros caminhos. Então falou, pô, seria da hora se ele matasse o demônio para ganhar o poder. Tipo, ele é tão fodão que ele matou o demônio que veio possuir ele. Legal, mas talvez você não precise colocar isso no meio da história. Você pode colocar isso no final, para aí sim construir que esse personagem é fodão. Quando eu tava desenvolvendo um dos meus mangás, o Sociedade Zumbi, eu fiz todo o storyboard ali, e aí eu percebia que o final ele tava meio sem impacto. Ele só terminava tipo assim, beleza, resolveu o objetivo da história. Mas só resolveu o objetivo da história, não tem nada ali muito emocionante de verdade. E aí eu percebi que uma coisa que eu tinha colocado lá no meio da história, que era o protagonista contando a vida dele, né, pra outra personagem, funcionava muito bem como esse elemento de emoção no final, para tornar o final um pouco mais impactante, e não só uma resolução simples do que foi estabelecido na história. Tipo, a gente tinha que chegar ali no shopping, a gente saiu e chegou no shopping, esse é o final da história. Mas não, teve todo o trajetório e chegaram no shopping. Mas colocar alguma coisa ali que justifique um pouco mais a história. E aí, quando eu simplesmente movi uma coisa que estava no meio da história, que era o protagonista narrando um pouco, contando um pouco da história dele ali e dos motivos de ele fazer o que ele faz na história, coloquei aquilo no final e aí deu uma justificada melhor na história e deu um final um pouco mais emocionante para ela. Então, como eu disse aqui, é interessante ele matar o demônio que veio possuir ele? Talvez se ele colocar isso lá no final, fique mais emocionante ainda, porque a gente vai acompanhar esse personagem sendo atormentado por esse demônio ao longo da história, e quando ele matar esse demônio, não só vai ser uma libertação ali do próprio demônio, como também talvez signifique a libertação daquela vida ali que ele foi obrigado a viver, porque o que a sinopse diz é que ele foi obrigado, então não é uma escolha que ele tinha. Então matar o demônio também significa essa libertação de um modo geral. E aí você consegue trabalhar a emoção da história de uma maneira um pouco mais impactante do que talvez só colocar isso lá no começo. Porque é um pouco daquilo que eu sempre falo, né? Se você mata um personagem no começo, não significa nada. Se ninguém conhece aquele personagem, ninguém sente nada por ele. Agora, se você desenvolve um personagem a ponto de que o leitor entenda quem ele é, às vezes até torça por esse personagem, se afeiçoe por esse personagem, e aí ele morre, aí sim isso tem impacto, aí sim isso tem emoção.
E essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Deixa aqui nos nossos comentários, eu cheguei até aqui, hashtag eu cheguei até aqui. Eu gosto de ver quem que viu esse vídeo inteiro ou quem que ouviu aqui esse episódio inteiro. Deixa seu like se você estiver vendo no YouTube, deixa sua avaliação se você estiver vendo em outra plataforma de áudio e eu vejo você semana que vem. Falou!